Bem, gente, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso em cima da hora, curso preparatório para exame de suficiência, promovido pela Foco na Contabilidade, cursos online e treinamentos na área contábil. Bem, então, dando continuidade ao módulo 4, vamos agora resolver a questão de número 4, coincidência. Exame de Suficiência 2011, Fundação Brasileira de Contabilidade, Contador. Em 31 de dezembro de 2010, uma determinada companhia publicou a seguinte demonstração contábil. Apresentou o balanço patrimonial, aí apresentou os números. E aí está perguntando sobre capital circulante líquido. Bem, o que é esse capital circulante líquido? Bem, eu não falei isso em exposições teóricas, mas vamos lá, vamos verificar o que é esse capital circulante líquido. Bem, aqui tem um slide branco e aqui eu vou explicar de forma bem didática e bem sucinta o que é esse capital circulante líquido. Bem, o capital circulante líquido, vamos chamar ele de CCL. CCL é o capital circulante líquido. CCL, capital circulante líquido. Esse capital circulante líquido é a diferença entre ativo circulante menos passivo circulante. Prontinho. Então, isso que é capital circulante líquido. O capital circulante líquido, então, é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, se eu pegar o ativo circulante de um determinado período, XO, menos o ativo circulante, vamos pegar assim, de X1, de um período atual, menos o ativo circulante do período XO. Isso aqui, menos o passivo circulante do período X1, menos o passivo circulante do período XO. Logo, eu terei o quê? A minha variação do capital circulante líquido. E isso aqui vai me indicar a minha necessidade de capital de giro, que é um índice, é um tópico mais avançado da disciplina de análise das demonstrações, mas não custa nada a gente aprender isso aqui. Aqui é uma variação, então a variação do ativo circulante menos a variação do passivo circulante vai me dizer a minha variação do capital circulante líquido. Simples assim. Bem, agora vamos, feita essa exposição teórica aí do que viria a ser o capital circulante líquido, vamos para resolução de questões. Então vamos pegar o ativo circulante, o passivo circulante de 2009 e 2010. Aqui vamos calcular o capital circulante líquido. Então, o ativo circulante de 2009 dessa empresa era 57.400. O ativo circulante em 2010 era 61.800. O passivo circulante em 2009 era 36.600. Já o passivo circulante em 2010 era 43.400. Agora vamos calcular o CCL, que é o capital circulante líquido. Então, para 2009, 57.400 menos 36.600 vai dar nada. 6 para 14 vai dar 8. 6 e 1, 7 para 7 nada. 3 para 5, 2. Então, o capital circulante líquido de 20.800 para 2009. Para 2010, basta pegar 61.800, né, menos 43.400. Então, nada. 4 para... aqui vai dar nada. 4 para 8 vai dar 4. 3 para 11 vai dar 8. Aqui desce 1. 4 e 1, 5 para 6, 1. 18.400. Prontinho. Então, calculamos o capital circulante líquido em 2009 e 2010. Logo,
podemos calcular a variação do capital circulante líquido, que vai ser o capital circulante líquido de 2010 menos o capital circulante líquido de 2009. Prontinho. Agora vamos lá. O capital circulante líquido de 2010, 18.400 menos 20.800. Então, vou fazer aqui no cantinho. 20.800. Opa, tá certo. 18.400. Então, aqui 0, 0. 4 para 8 vai dar 4. 8 para 10, 2. 1 menos 1 e 1, 2 para 2, nada. Então, vai ficar aqui menos 2.400. Então, essa entidade aí, ela diminuiu seu capital circulante líquido em 2.400. Então, vamos lá. Vamos ver agora o que é que a questão nos pede. Vamos calcular também a liquidez corrente, né, que ele pede nas questões. Então, vamos lá. Índice de liquidez corrente. Não podemos esquecer que ele é o ativo circulante dividido... Vou calcular aqui do lado, aqui embaixo. Índice de liquidez corrente. Vou escrever aqui, ó. O índice de liquidez corrente é a divisão do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Agora vamos calcular. Então, vamos fazer cálculo agora. Então, vamos pegar para 2009, 57.400 e dividir por 36.600. Então, aqui eu vou encontrar o índice de liquidez corrente para 2009 de 156,83%, ou 1,56%, se vocês quiserem colocar de forma nominal. E para 2010 vai ser o quê? 61.800 dividido por 43.400. Então vai ficar aqui 1,42 ou 142,39%. Prontinho. Então nós calculamos o índice de liquidez corrente, né? O capital circulante líquido de 2009 e de 2010. Agora vamos obter a resposta ou alternativa que apresenta essas informações. A letra A. O capital circulante líquido foi ampliado em 2.400? Não. O capital circulante líquido ele reduziu, se comparado com 2009, em 2.400. Estou lendo aqui já as alternativas. O capital circulante líquido foi ampliado em 2.400? Não. Ele foi reduzido em 2.400, conforme aqui está explícito. A alternativa B. O capital circulante líquido foi ampliado em 4.600? Não. Ele foi reduzido em 2.400. A alternativa C. O capital circulante líquido foi reduzido em 2.400, certo? E o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 0,15%. Vamos verificar essa variação. Então, se em 2010 eu tinha 1,42 de liquidez corrente e em 2010, eu tinha 1,42 e em 2009 eu tinha 1,56, então vai ficar 6 para 12, 6, 4 e 1, 5, 1,56 menos 1,42. Pronto. É porque aqui eu coloquei o menor na parte de cima, isso aqui está errado. Então vamos lá. Então vai ficar 2 para 6 vai dar 4, 5 para 4, 1, 1 menos 1, nada. Então aqui eu encontrei uma variação, né, uma redução de menos 0,14. Como eu peguei somente os números, os dois números após a vírgula, esse valor vai dar aproximadamente 0,15, que é exatamente o gabarito da questão. Alternativa da questão de número 4, alternativa a letra C. Vamos para a letra D. O capital circulante líquido foi reduzido em 4.600. Não, gente, nós vimos que ele reduziu em 2.400. Prontinho. Então, a alternativa correta da questão de número 4, a alternativa D. Aqui estão os cálculos. Não podemos esquecer que capital circulante líquido é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. A variação entre o ativo circulante e o passivo circulante vai dar a variação do capital circulante líquido, que também é chamado de necessidade de capital de giro. Bem, vamos aí resolver essa questão aí de número 5, questão de outros certames, somente para fixar a matéria até então estudada.
Auditor Cefaz do Espírito Santo, 2011, CESP. Considerando que uma empresa, em relação ao capital de terceiros e capital próprio, seja igual a 0,5, é correto afirmar que essa empresa é fortemente capitalizada e que sua situação financeira é cômoda. Gente, se ele está falando que o endividamento da empresa é 0,5, então nós vimos que endividamento é igual a capital de terceiros dividido por patrimônio líquido. Está dizendo que é 0,5. Então, quer dizer o quê? Que essa empresa, para cada R$1 de capital de terceiro, ele tem 2 de capital próprio. E aí é correto afirmar que essa empresa é fortemente capitalizada e que sua situação financeira é cômoda. Gente, isso aqui é extremamente falso. Por quê? Ora, isso significa que do meu endividamento total, né, ou seja, do meu capital de terceiro, 50% está vindo de capital de terceiros. Logo, essa empresa não está numa situação cômoda, não, muito pelo contrário. Ou seja, eu tenho um capital próprio, né, de 2, no caso aqui, isso é 0,5, então vou ficar 1 dividido por 2. Então, para cada R$1 de capital de terceiros, eu tenho 2 de capital próprio, né? Então, isso significa o quê? Que essa empresa está extremamente endividada, né? E aí, ele está dizendo que é uma situação financeira cômoda, não, muito pelo contrário. É uma situação deveras complicada, porque ela tem boa parte do seu capital de terceiros compondo a estrutura de capital dessa entidade. E nós vimos que o endividamento, quanto menor for o índice, melhor. Vamos para essa questão aí, perito contador, Departamento da Polícia Federal, 97, CESP. Os quocientes de garantia de capital de terceiro são apurados com a finalidade de medir o risco que a posição patrimonial de uma empresa oferece aos capitais que a financiam e são de grande utilidade nas análises feitas para orientar a concessão de créditos e financiamento em geral e subsidiar a tomada de decisões de aplicação de mercado de capitais. Para fins citados, no Brasil, há várias instituições especializadas em análise econômico-financeira, que é uma atividade permanentemente em muitas instituições financeiras e não financeiras. Esse quociente de garantia de capital de terceiros apresenta-se como passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo dividido pelo patrimônio líquido. Gente, essa proposição está correta. Por que ela é correta? Ora, garantia do capital de terceiros. Ora, é o que? O passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo ponderado ou dividido pelo patrimônio líquido. Vamos considerar que eu tenha uma relação para esse quociente aqui, para esse grau de garantia de capital de terceiro de 1:2. Então, isso significa o quê? Para cada R$1 de dívidas junto a terceiros que essa entidade tenha, ela dispõe de R$2 de capital próprio para cobrir esse capital. Ou seja, quanto maior esse índice, melhor. Porque ele indica que o capital próprio, que é o capital dos donos da empresa, estão dispostos a cobrir o capital de terceiros. Então, nesse sentido, essa garantia de capital de terceiros indica o quê? Que quanto maior for esse índice, ou seja, quanto maior tiver uma relação, né, no numerador, no numerador de capital de terceiro, significa o quê? Que eu vou ter capital próprios suficientes para subsidiar o pagamento de capital de terceiros. Nesse sentido, essa alternativa torna-se correta por conta disso aí. Vamos agora para a questão de número 7. Analista Autark 2014 CESP. Considere que a empresa beta apresente em seu balanço patrimonial os seguintes saldos. Total de ativos, 1.400, passivo circulante, 100. Passivo não circulante, 300. E patrimônio líquido total, 1.000. Nessa situação, o indicador de endividamento geral da empresa beta é superior a 50%. Vamos lá. Então, endividamento é o quê? Capital, vamos escrever aqui. Endividamento. Endividamento é o quê? É capital de terceiros dividido por patrimônio líquido. Capital de terceiros é
passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo. Vamos lá. Então, ele diz que o patrimônio líquido da entidade é 1.000. E que passivo circulante e não circulante, então vai ficar aqui 100 mais 300. Então aqui eu vou ficar com, é isso mesmo? 100 mais 300, 400. Então eu vou ficar aqui com 400 dividido por 1.000. Então 400 dividido por 1.000, eu vou encontrar o índice aí de 40%. Então o endividamento dessa empresa é de 40%. E ele está dizendo o quê? Que o endividamento é superior a 50%. Não, muito pelo contrário, ele é inferior a 50%. Logo, essa alternativa torna-se falsa. Então, questão de número 7 resolvida. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre os índices de atividade, rotatividade e rentabilidade. Bem, vamos lá. Então, nós vimos as medidas de desempenho, nós já esgotamos os índices de situação financeira. Vamos agora estudar os índices de situação econômica da entidade, mais precisamente da rentabilidade. Aí nós precisaremos trabalhar com o balanço patrimonial e com a demonstração do resultado do exercício. Bem, a rentabilidade indica a rentabilidade do capital investido, seja ele de terceiros ou próprio. Indica o grau de êxito na empresa na aplicação dos recursos, ou seja, a rentabilidade é uma métrica de desempenho. Ou seja, o quão eficiente a empresa, os gestores dessa entidade estão sendo capazes de gerar retorno para os seus acionistas. Então, para calcular a rentabilidade, eu preciso de duas métricas preliminares, a margem e o giro. O giro significa a quantidade de vezes que eu venda, por exemplo. E a margem é a diferença entre preço menos custo. Então, quanto maior for a margem e maior o giro, maior a rentabilidade. Então, eu posso dizer o seguinte, que uma empresa ela vai ganhar na margem, ou ela vai ganhar no giro, ou vai ganhar nos dois. Na margem, quando essa diferença entre preço e custo for maior, ela pode ter até um giro pequeno, mas se eu tiver um preço, a diferença entre preço e custo for muito grande, eu estou ganhando na margem. O contrário pode acontecer no giro. Por exemplo, eu posso ter uma margem pequena, ou seja, a diferença entre preço e custo for pequena, mas, por outro lado, eu consiga vender muito. Aí eu estou gerando uma maior rentabilidade por conta do giro, ou por conta dos dois, margem vezes giro. Então vamos pensar assim. Eu vendo picolé por R$2, menos o custo de R$1, eu tenho um lucro de R$1. Então eu tenho uma margem de quê? De 50%. Ou seja, para cada picolé que eu venda de R$2, eu estou ganhando R$1. Porque eu tenho R$1, que no caso aqui é meu lucro, dividido pela minha venda. É exatamente o que nós vimos no slide anterior. Lucro dividido pelas vendas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma margem de quanto? De 50%. Porque o meu lucro, ele representa 50% das minhas vendas. Então, isso que é margem. Já o giro, vamos pensar assim. Eu vendo R$2 e para eu vender esse ativo de 2, eu tenho ativos de R$1.000. Então, eu tenho um giro de 2, ou seja, 2 de venda dividido por ativo. Bom, aí eu tenho o quê? Eu tenho a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Eu tenho a margem bruta, que é o lucro bruto dividido pelas vendas líquidas. E a margem operacional, que é o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Então essa é a ideia da margem. Já no que diz respeito ao giro, eu tenho o ativo total, que é as vendas líquidas dividido pelo ativo total médio, e o giro do patrimônio líquido, que é as vendas líquidas dividido pelo patrimônio líquido. Bom, o que é que nós podemos dizer, então, para concluir que se
rentabilidade é margem vezes giro. Logo, podemos dizer o quê? Que o retorno, a rentabilidade é igual ao lucro vezes as vendas dividido pelo ativo. Logo, eu posso eliminar o quê? Vendas do meu quociente. Logo, a rentabilidade é o quê? Lucro dividido pelo meu ativo. Então, a fórmula de retorno sobre ativo é o quê? É o lucro. Aí eu posso ter lucro bruto, lucro líquido, lucro operacional, aí fica a critério do freguês. Tudo isso dividido pelo ativo. Prontinho. Então, isso que é retorno. O retorno é o quê? É o lucro. Eu tenho que aplicar os meus ativos, fazer com que esse investimento gere o maior retorno possível para eu remunerar tanto o capital de terceiros quanto o capital próprio. Bem, gente, antes de eu falar de ciclo operacional e ciclo de caixa, eu vou dar uma parada no vídeo por aqui. E no próximo segmento, nós daremos continuidade, né, à exposição teórica do estudo da rentabilidade e da atividade. Né? Um abraço a todos e até a próxima.